Oi, gente, tudo bem? Vamos à nossa live de hoje. Eu estava pensando, quando a gente conversou, eu e a Blenda Marcelletti, essa psicanalista, psicoterapeuta maravilhosa, que a minha ideia de fazer essa live foi sobre o tempo, né? Por que o tempo é tão importante na nossa vida, né? Tanto que eu botei assim, a vida é ao vivo, e isso é uma frase do meu livro de poesias, Ilhas de Betacã. Porque a vida é ao vivo, a gente tem que viver um dia, cada dia, entender que a gente está aqui e não pode desperdiçar o tempo. Antes de chamar, eu quero ver quem que está entrando, Patrícia Tomás, Marília Morgado, Horta, Luísa Prittman, Luísa, Clarice Boquel, Regina Mazeu, Ivete Routier, estão entrando várias pessoas e eu estou fazendo aqui um tempinho para vocês entrarem para chamar a Blenda. A Blenda tem uma qualidade incrível, que eu acho. Ela fala com muita clareza e muita simplicidade e vai fundo no que ela diz. Então, ela nos faz, assim, refletir sobre a vida, né? Eu acho que nesse momento a gente precisa cada vez mais ter um entendimento melhor do que a gente está vivendo, né? E como é que a gente aproveita essa vida, como é que a gente consegue cada vez mais estar presente. Eu me lembro que quando eu estava começando na Rede Globo, há muitos anos, eu tinha filhas pequenas ainda, e eu conversei na época ele era Frei ainda, Leonardo Boff, esse grande teólogo, e eu dizia para o Leonardo Boff, nossa, eu preciso ler tantos livros que eu ainda não li, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E eu tinha, como assim, consultores da Editoria de Cultura, que eu fazia parte, 3 nomes maravilhosos, o cronista Rubem Braga, o escritor Fernando Sabino e Otto Lara Rezende. E eles eram, assim, pessoas que eu convivia. Então, eu achava aquelas mentes brilhantes e eu tinha que ler tudo, porque eu tinha que estar sempre muito up-to-date sobre tudo. Aí ele me disse uma coisa que eu guardei para a vida inteira. Márcia, seja uma mulher do seu tempo. E o que é a gente ser uma pessoa do nosso tempo? Como é que a gente pode ter assim essa consciência de que a gente está usando o nosso tempo da maneira correta, do como a gente deveria fazer? E aí eu fiquei mais calma, porque eu sabia que eu não poderia fazer tudo ao mesmo tempo e que eu tinha que priorizar algumas coisas. E é por isso que eu achei interessante marcar essa conversa com a Blenda para a gente falar sobre a importância do tempo, não é? Então vamos ver se a Blenda já entrou. Estou vendo aqui várias pessoas, deixa eu ver se a Blenda já entrou. Denise Stuart, Luísa Tosh, Maria da Graça Ulloa, a Blenda está aqui. Vou chamar a Blenda agora. Espera ela entrar. Oi, Blenda. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bem? Prazer enorme ter você. Olha, é um prazer todo meu. Você não sabe a minha emoção de estar aqui falando com você, porque você Que delícia. sempre foi minha musa. Ah, meu Deus. Sempre achei você uma mulher inteligente, bacana, bonita, linda. Quando eu vi Olha, seu convite, eu fiquei tão emocionada que eu demorei a responder, porque eu não sabia se era você mesmo. olha, meu Deus. Ô, Blenda, eu estou muito feliz de você me falar essas coisas. Eu sigo você nas mídias sociais, estamos no Obrigada, Instagram. muito Aprecio obrigada. demais o seu trabalho. Eu acho que você foi assim uma pessoa que desbravou muito essa questão da psicanálise nas mídias sociais, né? Que havia assim Sim, uma certa conotação difícil, como é que vai se fazer isso? E você tem uma abordagem muito direta, muito franca, muito profunda também. E eu obrigada. gosto demais do seu trabalho, Blenda. Muito obrigada por essa oportunidade, viu? Estou Ô, muito Blenda, feliz. que bom. Ô, Blenda, sobre o tempo, eu estava até falando um pouquinho antes, esperando para você Eu entrar. vi você falando sobre o tempo. Pois é, o tempo sempre foi uma coisa para mim que eu, vamos dizer assim, eu sempre refleti muito sobre o tempo, porque eu sempre me senti muito pressionada em fazer muitas coisas ao mesmo tempo e tendo que fazer tudo bem feito. E isso não é bom, porque você vive um estresse muito grande. E muitas mulheres vivem assim, né? Porque ela sempre brinca, a gente tem um leque na frente, né? A gente da casa, dos filhos, trabalho, marido, companheiro, o que for, e sempre são várias multifacetas que a gente exercita ao mesmo tempo. Aí eu queria que você Sim. me desse qual é a sua visão assim do tempo para a gente começar a nossa conversa. Olha, o tempo. Você sabe que eu comecei a entender o tempo, não sei se eu entendi ainda, mas enfim, eu comecei a viver o tempo quando eu cheguei aos meus 50 anos. Eu entendi que o tempo
tinha que ser o meu maior ativo na vida. E eu precisava fazer algo com o tempo que fosse importante. E eu tinha uma preocupação muito grande, porque eu vou envelhecer, como que vai ser? Porque nós, mulheres, a gente é mais estéril no sentido de som, né, do que os homens. Os homens são mais monos, vamos dizer assim. A gente, há muito tempo, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, não é? A gente menstrua, a gente vai para a escola, a gente aprende, a gente engravida, a gente toma conta da casa, a gente fica com o marido. Bom, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que o tempo para a mulher é um tempo um pouco diferente, não é? Porque a gente já faz muitas coisas. E a mulher que é profissional, a mulher que resolveu, além da casa, dos filhos, ter uma vida fora, ela tem ela acrescenta a ela muito mais atividades e o tempo dela precisa ser muito mais organizado, entre família, trabalho, enfim. Então, eu acho que a gente só vai poder também, nesse momento, eu achei muito interessante o que o Leonardo Boff disse para você, seja uma mulher do seu tempo, porque eu acho que a gente precisa entender o tempo neste momento que estamos vivendo, nessa sociedade que a gente vive, nesse movimento cultural que nós temos, nessa virtualidade que hoje tomou conta da vida da gente, não é? Principalmente nesse momento de pandemia. A virtualidade, ela faz o tempo também acelerar muito. A gente parece que tem né? É uma agonia, é uma coisa, eu preciso me informar, eu preciso ver o que está acontecendo. Você dorme, você acorda, aquele negócio parece que dá cria. Quando você acorda às 6 da manhã, 5 da manhã, já tem 1000 coisas acontecendo, já tem... Enfim, o mundo já mudou de uma hora para outra. Então, a virtualidade, eu acho que cria uma noção do tempo um pouco diferente. E eu acho que o tempo, se ele não for bem gerido, ele anda de mãos dadas com a ansiedade. Não é? Acho que tempo e ansiedade estão ali, caminhando juntos, porque eu acho que o mundo que a gente vive é a ansiedade. Não é que tem... diga. Não, porque eu adorei isso que você está falando, que o mundo caminha com a ansiedade, né? O tempo é a ansiedade, e essa conexão com o mundo virtual de agora. Porque antigamente, né, Blenda, a gente chegava para trabalhar, sentava ou no computador ou no telefone, e começava. Agora não, você tem que estar 24 horas ligada, né? Porque se você não estiver tão ligada assim, parece que você está fora do mundo. Tem gente que não consegue largar o telefone, né? Porque o telefone tem todas as suas informações. E isso acho que cria uma codependência e o tempo parece que nunca dá. A gente acha que o tempo não está dando para mais nada, né? E parece até que o dia encurtou. Exatamente, porque a gente tem o tempo do relógio, né? Que esse tempo é um tempo absoluto, ele é contado, ele é cobrado, a gente marca coisas com o tempo, e a gente tem um tempo relativo, que é um tempo psicológico, é aquele tempo que a gente luta todos os dias, como é que eu coloco a minha demanda, as coisas que eu quero para a minha vida dentro desse tempo absoluto, né? Essa luta do tempo relativo com o tempo absoluto. E eu acho que essa questão virtual, essa possibilidade da gente se comunicar a qualquer momento com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo e poder saber de tantas coisas, tem um lado maravilhoso, incrível, não é? Sem dúvida. Eu sou uma fã das redes sociais, enfim, gosto muito, aprendo muito, mas vem junto com isso uma ansiedade que durante um tempo eu falei, poxa, o que eu vou fazer com isso? Depois eu comecei a entender, escuta, desiste disso. O mundo é a ansiedade. Não tem fatores que aumentam a ansiedade. Estar no mundo é uma ansiedade, é uma agonia permanente, não é? E eu acho que o tempo, embora seja uma coisa, não é uma coisa que a gente pega, a gente pode medir no relógio, mas a gente não pega, né? O tempo, ele denuncia para todas nós, para todos nós, a finitude, né? O tempo passa. Não tem essa de dizer que o tempo não existe, o tempo é relativo. Sim, tem um lado, mas o tempo passa. Basta a gente se olhar no espelho, basta a gente olhar para a biologia da gente.
tem desgaste, a máquina desgasta, como tudo na vida desgasta. Então, esse tempo, que eu acho que às vezes a gente não quer dar muita atenção para ele, porque ele denuncia a finitude. Tudo que é vivo se direciona para a mudança. E tudo que se direciona para a mudança se direciona também para o desaparecimento. Uma hora nós não vamos estar aqui. Agora, Blenda, você não acha que esse momento botou muito em xeque as nossas crenças pessoais? Né? Porque se você fica mais confinado no seu ambiente, né, sozinha ou acompanhada, não tem jeito que você não fique pensando no que você é, no que você está fazendo, o que vai ser daqui para frente. Então, esse confinamento acelerou essa pressão por querer entender o que eu estou fazendo aqui e o que eu ainda tenho de tempo para fazer. Sim, eu acho que esse confinamento trouxe para muitas pessoas, e eu te digo, Márcia, eu tenho tido experiências muito interessantes comigo e com as pessoas nesse confinamento, com todos nós, né? Porque, de fato, não dá para escapar da gente. E não dá para escapar da vida que você montou, né? Quem está sozinho, quem mora sozinho, mas quem mora com o marido, ou quem mora com a namorada, enfim, com companheira, companheira, não é filhos, a gente tem que se dar conta do grupo que a gente formou na vida, né? Porque a gente vive uma vida, antes de tudo isso, alucinada. Você sai de manhã, chega à noite. Ontem eu estava fazendo um vídeo sobre isso, antes de ontem, não me lembro. A casa da gente é um lugar de passagem. A gente entra e sai, a gente não fica em casa. Às vezes a gente viaja muito, o marido ou a mulher viajam muito, os filhos estão na escola. Por incrível que pareça, a gente não conhece essas pessoas na convivência, a gente está conhecendo agora. E aí a gente está vivendo um monte de problemas. Claro, estamos vivendo também encontros bem interessantes, né? As pessoas estão podendo pensar um pouco mais, ver o que elas querem. Tem pessoas que já estão aproveitando para pensar numa mudança de vida depois disso. Tem pessoas mudando de casa, tem pessoas mudando de hábitos. Então, essa pandemia, ela querendo ou não, por mais que algumas pessoas não tenham uma subjetividade, às vezes não são muito atentas a si próprias, a se olhar, a se examinar, elas de alguma forma estão tendo que fazer isso. Né? Blenda, e uma coisa também que eu acho que ficou muito forte nesse momento é que as pessoas se deram conta do que você falou antes, da finitude, né? Sim. Então, como é que a gente lida com esse tá de frente para esse problema, né? Não só porque a pessoa podia cair doente se pegasse Covid e tal, algumas pessoas morreram, outras foram internadas, então havia aquele medo assim da própria finitude, da finitude daqueles que a gente ama. Sim. Então, isso foi um checkmate na vida das pessoas, né? E você, como psicanalista, o que você observou nessas reações? O que eu observo é que esse vírus, né, ele deu um soco, né, no estômago da gente. Eu acho que principalmente no narcisismo onipotente que a gente muitas vezes tem, de achar que a gente resolve tudo, ou achar que a gente controla até o fio de cabelo que vai cair, né? Eu acho que esse vírus nos colocou de joelhos, de alguma forma, de mãos e pés atados, e assim, o que eu faço com isso? Né? Eu posso correr risco, eu posso morrer, o meu marido pode morrer, a minha mãe não é mais viva, mas poderia morrer, ou pessoas que eu amo e outras pessoas, enfim. Então, eu acho que o nosso narcisismo está sendo muito chacoalhado, né? No sentido de que, por mais que existam meios tecnológicos mais modernos, a ciência, felizmente, avançou muito e vai avançar mais, está avançando, mas nada disso conseguiu prever, né? Se contassem para a gente que isso ia acontecer, a gente não iria acreditar. Você acreditaria, Márcia? Nunca. Eu não acreditaria. É surreal o que está acontecendo. Né? É uma coisa incrível. Então, eu acho que isso está mexendo com uma coisa da morte, e eu acho que isso traz a questão do tempo. O tempo da gente
tá mais restrito, no sentido de que a gente não tem muito como escapar de casa, né? Não tem aquela coisa de que, ai, estou chateada, vou dar uma volta, né? É. Vou no shopping, sei lá, algumas Agora pessoas até já fazem começou a isso. abrir, as pessoas ainda podem sair um pouquinho, mas Já mesmo assim podem. com receios, né? E com precauções, né? Sim, com receios, porque a gente não sabe se isso não volta. Pois é. Nós não temos ainda tanta certeza que as coisas estão sob controle, né? Então, eu acho que a gente, querendo ou não, estamos sendo obrigados a definir melhor as prioridades, a olhar mais o nosso tempo, a entender que, e eu acho isso, eu acho que quando a gente está muito preocupado com o tempo, é porque a gente está fora do tempo, né? Quando alguém se preocupa muito com o tempo, eu entendo que a pessoa não está... Isso é um sintoma de que provavelmente ela não está no lugar que ela deveria estar, ou ela não está sendo quem ela pode ser. Porque o tempo não depende da gente. É uma variável que, se você realizar coisas na vida, ele passa. Se você não realizar, ele passa também. Passa também. O tempo passa. Se você ficar deitada na cama, o tempo passa. O tempo, ele é um senhor soberano, ele é o Deus Cronos, né? Que devora todo mundo, não sobra ninguém. O tempo passa. Então, tanto faz se você faz ou não faz. O tempo não depende da gente, mas, por outro lado, depende. A gente pode usá-lo de uma forma melhor. Então, eu acho que quando uma pessoa fala, eu me preocupo muito com o tempo, eu sempre me pergunto, o que será que está acontecendo com essa pessoa? Porque, veja, eu estou aqui conversando com você, eu nem me lembro que horas são. Estou preocupada com o tempo. Eu sei que a gente tem um tempo, porque a live Claro. não cai, sei de tudo É isso. lógico. Né? Mas eu não estou preocupada com o tempo, porque eu estou falando de algo que eu gosto, que eu estou interessada, com uma pessoa que me interessa, que eu gosto, que está aí na minha frente. Por que eu vou me preocupar com o tempo? Eu estou Então, envolvida, né? eu acho que você aí você deu vamos dizer assim, um caminho para as pessoas, né? Quando a gente se envolve em algo que gosta, quando a gente se coloca em alguma coisa que aquilo tem um valor pessoal para a gente, né? Seja ele emotivo, psicológico, sei lá, tem um valor, aquele momento é tão precioso que está acima do tempo. Sim. Seria isso, Blenda? Seria, não, eu entendo assim. Eu acho que muitas pessoas se preocupam, principalmente a gente vive num país que parece que a gente tem que ser jovem até o último dia da vida da gente, não é verdade? Envelhecer é um problema, não é? Então, vamos lá ver qual é a última novidade aí para segurar. Não tenho nada contra isso, tá? Eu vou na dermatologista, me cuido, Faz enfim, parte da vida, faz mas sem parte, né? neurose, né? Mas as pessoas estão aí atrás de segurar o tempo, de ter um físico de 20 anos, quando você tem 50, 60, 70, esquecendo que quando a gente é mais velho, a gente precisa estar bem, de saúde, enfim, mas a gente precisa criar uma vida que tenha sentido, né? Eu acho que é isso. Se envelhece melhor com uma vida que tem sentido, que você se envolve, que você se engaja na vida, que você diz, olha, isso aqui eu estou adorando fazer. Não é? Pode ser um bolo, pode ser fazer brigadeiro, pode ser o que você quiser, né? Porque às vezes as pessoas ficam, mas tem que ser uma coisa, eu não sou criativa, ou eu não sei fazer nada. Não interessa. Você pode fazer um trabalho voluntário, você pode servir as pessoas, né? Então, eu acho que se lida melhor com o tempo dessa maneira, quando você está ocupada. Quando você está ocupada. Aliás, só gente ocupada encontra tempo, né? Tem esse ditado, né? As pessoas que não fazem nada nunca têm tempo para nada. Não. Eu não sei se você, como psicanalista, concorda, mas é o que Concordo. a gente tem um ditado popular que é assim, né? Sim, sim. E muitas pessoas, né? De outro lado, agora pensando de outro lado, adoram dizer que não tem tempo para nada, né? Então, eu estou trabalhando, estou me matando de trabalhar, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para me cuidar. Na verdade, a pessoa, aí eu vou para o outro lado, né? A pessoa também está fora do tempo dela, não é? E ela usa, muitas vezes, subterfúgios para não ter que pensar nela, para não ter que cuidar dela. Então, excesso de ocupação, falta de ocupação,
ambos falam a respeito de uma relação com o tempo que provavelmente não está resolvida, ou não está mais ventilada. Há pessoas que não conseguem ter um ócio, né? Você deve conhecer pessoas assim. Não consegue ter um ócio. E o ócio é criativo, já dizia o filósofo italiano. E o ócio é Exatamente. criativo. A gente precisa. Aliás, é uma das coisas que eu sempre fico impressionada com o que eu vejo. Eu tenho filhas jovens e tenho filhos pequenos, tenho netos. É assim, tem algumas mãezinhas, né, que querem botar os filhos em muitas atividades. E Sim, eu me lembro que sim. as minhas filhas, eu dizia assim, olha, não precisa ficar fazendo muita coisa. É lógico que tinha aula de dança, música, aquelas coisas todas que toda criança tem. Mas eu gostava que elas ficassem em casa lendo. Não precisava Uhum. dormir cedo, eu botava um monte de livrinho e deixava lendo, porque eu acho que a leitura, ficar sozinha lendo, isso tudo cria dentro do ser humano uma reflexão desde pequenininha. Ela tem que criar aquela Sim, imaginação, aquela imagem e aquela sim. fantasia, né? É porque as pessoas confundem o ócio com o tédio, né? É. O ócio, e não é o ócio porque agora eu vou ficar com o celular. O ócio que eu me refiro aqui, às vezes você colocar uma música, ficar ouvindo, às vezes tomar uma taça de vinho, ficar só ou acompanhada, não é? Você não tem a pressão do tempo e você não tem que dar resultado das coisas, porque a gente vive tendo que dar resultado de tudo que a gente faz, né? É verdade. E as crianças sofrem já disso, porque as crianças têm uma agenda que é pior que a nossa, né? As crianças têm uma agenda assim, das, sei lá, 6 da manhã, 7 da noite, né? E elas têm que aprender mandarim, porque daí, mandarim, francês, inglês, alemão, porque não? Porque Coitadinha. você pode ser um executivo de uma multinacional, quer dizer, isso está tão fora do tempo, não é? Porque as crianças precisam brincar, elas precisam ter tempo livre, elas precisam, inclusive, ter um pouquinho de tédio, porque o tédio também faz a gente ser um pouquinho mais criativo, né? O Blenda, eu acho que as pessoas às vezes confundem essa questão do ócio com vazio Sim, existencial, né? As pessoas ficam sim. com medo, não, eu vou ficar deprimida, eu estou no vazio, eu estou sozinha. E aí vem aquele medo da solidão e não entendem que pode ser solitude. Pois é, pois é. E tem tanto medo desse vazio, e todos nós, eu sinto muito, mas todos nós carregamos algum vazio. Nós não somos seres completos, nós somos seres em falta, né? Nós somos seres que buscamos. A gente tem uma ilusão de que a gente vai chegar num lugar de completude. Alguns até acham que vão, né? Eternidade, enfim, aí depende da visão de cada um. Mas nós somos seres faltantes em tudo. Então, eu sinto muito. Você vai ficar sozinha, talvez você sinta mesmo angústia, talvez você sinta assim um vazio. Mas qual é o problema? Por que não ficar acompanhada do seu vazio, não é? E essa, como você falou, a solitude é o momento em que você se dá, você fica com você. Ai, mas ficar comigo não é uma boa companhia. Tem gente que não se acha boa companhia. Então está na hora de você rever isso. Está na hora de você buscar se conhecer um pouco mais. Porque, claro, quando a gente fica sozinha, a gente fica com os anjos e demônios que a gente carrega, né? No silêncio ali, É surge cada verdade. coisa, não é verdade? Surge cada coisa que a gente diz, nossa, o que aconteceu? Mas isso é parte do humano, isso é o que faz da gente seres interessantes e seres que têm afeto, que têm emoções, que estão aí no mundo, não é? Então, eu acho que, atualmente, eu acho que antigamente não era tanto assim, porque a gente não tinha tanta coisa para ocupar o tempo, né? Mas hoje eu acho que tem um ideal de felicidade, um ideal de você tem que estar bem, você tem que ter boa qualidade de vida, você tem que, não é? E aí você entra numa ansiedade com essa questão do tempo, porque imagina que tempo você tem para ser tudo isso, né? Pois é. Que É tempo que você difícil, né? tem, né? É difícil. E é um pouco de, vamos dizer assim, das pessoas acharem que podem abarcar todos os lados da vida com perfeição. É uma coisa do controle que é impossível, né? Nada é perfeito. A gente não é perfeito.
Pois é, veja, se você. Eu vejo por mim, você também deve viver isso, né? A gente senta para escrever, aí tem o celular, aí tem o WhatsApp que entra, porque o WhatsApp parece que, né, vai Tem dando vida crise, própria. tem vida Tem vida própria. própria. Quando você vê, tem aquele monte, né? Entra no e-mail, sei lá, tem gente que passa e-mail às 4 da manhã, 3 da manhã. Não para, esse troço não para, né? Não faz. E aí você está ali e chega a hora que você tem que dizer, peraí, eu preciso fazer uma coisa por vez, né? Os budistas dizem isso, né? Não conseguiremos fazer nada bem se fizermos muita coisa ao mesmo tempo, né? Essa coisa multitask, multitarefa que a gente tem hoje. E isso mexe com o foco e com a concentração. Então, é preciso que a gente se discipline um pouco, né? Para que a gente se concentre e faça uma coisa por vez. Claro, com calma, porque dá a impressão que se eu estou fazendo isso aqui, eu estou perdendo todas as coisas que estão acontecendo, né? É verdade. E pelo contrário, você está ganhando, né? Ô, Blenda, eu fico assim pensando nessa questão do tempo, que as relações humanas acabaram ficando também rápidas e algumas Líquidas. vezes rasas, né? E a relação amorosa sofre com tudo isso, né? Muito. E aí eu acho que aumenta o desencontro. Eu acredito que você, como psicanalista, psicoterapeuta, deve ouvir muito essa questão, né, das relações serem transitórias demais. A gente sabe que nada é tão eterno assim, mas uma transitoriedade muito grande significa uma falta de conteúdo, de verdade mesmo, né? E eu queria ouvir você sobre isso. Essa é uma coisa importante, né? Porque existem coisas na vida que elas se constroem ao longo de um tempo. A gente precisa para fazer uma história, a gente precisa de uma linha do tempo, né? E para isso a gente precisa ter tolerância, determinação, insistência. E aqui, antes que alguém diga que mas você está defendendo qualquer tipo de relação, não sei o quê. Não, não é isso. Não é isso. Estou falando de modo geral, né? A gente precisa de tempo para construir uma relação amorosa. Uma relação amorosa, ela se cria, né, nesse dia a dia, nesse arroz com feijão, nesse apesar de, nas imperfeições, né? E a maior parte das pessoas querem tudo já, né? Elas querem avançar em tudo rapidamente, o casamento tem que ser maravilhoso, se não é, então vamos separar, não é? As pessoas se separam e se juntam com muita facilidade e com muito pouca profundidade, porque a profundidade exige tempo. Exige esforço, exige trabalho, né? Não tem... As pessoas às vezes falam, nossa, aquele casal vive tão bem. Sim, mas você sabe os bastidores para aquele casal estar ali vivendo bem? Né? Os bastidores não são simples, não são fáceis, né? Quantas crises que se passam, quantas coisas que se vivem. Então, a gente vê, inclusive, nos jovens isso acontecer, né? O Bauman fala sobre isso, né? Sobre esse amor líquido, né? Sobre esse tempo líquido, né? Que as coisas parecem que vão escapando. Então, você conhece alguém, daqui a pouco saiu com a pessoa, sei lá, 5 vezes, a pessoa chegou com uma roupa que você não gostou, pronto, corta logo essa pessoa, Tá não passa, não tem a paciência de esperar um pouco, que vai se conhecendo, construindo a partir daí. Acho que congelou. Pronto, acho que deu uma travadinha, agora melhorou, Blenda. Deu uma travadinha. Você me ouviu? Oi? Eu acho que é a sua internet aí... é porque deu uma travadinha aqui, não sei o que foi. Você estava falando que fala sobre esses amores líquidos. Peraí. Aqui eu estou bem. Congelou. Peraí. Você está no 4G ou está no Wi-Fi? Eu estou no Wi-Fi. Tenta o 4G. Se eu colocar o 3G... Não, 4G. Se for 4G, é bom. Deixa eu ver. Mas se eu agora vai interromper? Travou de novo. E tá tão bom. Tá tão bom que é pena. Eu posso sair e voltar? Agora eu voltei.
Ah, Que bom, Blenda. Graças a Deus. mudei de lugar. Ah, eu acho que era o lugar, Blenda. Agora tá ótimo. Bom, Tá? Bom. Aí você estava falando dos amores líquidos, que eu adorei essa expressão, achei maravilhosa. a expressão não é minha, é do Bauman, né? Ele, Uhum. do filósofo, ele fala exatamente sobre amores líquidos e ele fala também desse tempo líquido, né? Que é essa coisa passageira, é quase como se fosse um fast food amoroso, né? As pessoas se conhecem, se declaram, se apaixonam, mas não têm a disponibilidade de construir, vamos dizer, uma relação e uma parceria, né? Então, as pessoas entram e saem da vida das outras com muita facilidade, né? E E agora, impacta isso leva mesmo. ao quê? E dá uma insatisfação, dá uma sensação de quê? De insegurança em relação ao amor? Dá o que eu observo é as pessoas se queixando muito de que gostariam de viver um amor. Gostariam de viver, encontrar alguém para amar, alguém para voltar. As pessoas falam isso, Olha que não é? bonito. Algumas pessoas dizem assim: puxa, eu sou uma pessoa tão bacana, eu sou tão legal, eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu tenho tantas coisas, mas eu não tenho para quem voltar. Eu, quando vejo, estou sozinha ou sozinho. Mas aí a pessoa às vezes ela não quer também pagar o preço do que é você ter alguém para voltar, né? Nós sabemos que voltar e construir implica em muitas coisas. Você tem que negociar, você tem que flexibilizar, você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, ter tudo ao mesmo tempo. Então, as pessoas se queixam muito, e eu acho que as pessoas estão cada vez mais sozinhas, apelando para aplicativos, Tinder, todo Happn, todas essas coisas, mas eu acho que falta entender o que é você se relacionar com alguém, né? É, Não é só ter alguém do seu lado, é verdade. É uma construção, né? E é você uma tem que abrir construção. mão de algumas coisas também nessa vida a dois, né? Não Sim, pode achar que vai sim. ser tudo. Porque eu acho que as pessoas se pegam muito na questão do amor romântico, né? Acho que assim, vai ter que ser um conto de fadas. E a vida tem problemas financeiros, problemas de saúde, problemas com filhos, com enteados, com familiares, com amigos. E aí isso aí quebra, e aí vira um fardo. E a pessoa fica, não, eu prefiro ficar sozinha, então, porque eu não tenho que aguentar tudo isso. Eu acho que tem esse problema também, né, de carregar essas bagagens. Tem, e eu tenho, quer dizer, a minha experiência, o que eu tenho visto, não sei se você concorda, e outras pessoas estão assistindo também, mas a minha experiência, às vezes, mostra uma capacidade muito enfraquecida, né? Das pessoas se enfrentarem, né? Eu acho que a gente tem tanta coisa à disposição, a gente acessa tantas coisas, a gente tem uma... Quer dizer, eu estou falando a gente num Uhum. determinado grupo, né? Porque no nosso país a maior parte não tem isso. É, Mas muitas pessoas têm tantas facilidades, que eu acho que isso vai criando uma dificuldade de lidar com as adversidades. A resiliência fica muito pequena. Então, tudo é um drama, né? Tudo é um grande hum, problema. E aí você diz, mas isso é parte da vida. Como isso é parte da vida? E eu acho que o amor romântico entra um pouco nisso, né? Na coisa de que minha outra metade, e eu encontrei o amor da minha vida, então eu não preciso falar, ele adivinha ou ela adivinha. isso aí não dá certo, né? Não Isso não funciona, dá, né? não funciona. Ninguém sabe o que está na cabeça do outro, né, Blenda? Exatamente. Então, assim, a pessoa tinha que fazer isso para me satisfazer, como se fosse um corpo e duas cabeças, né? O amor romântico é um pouco isso, né? As pessoas estão misturadas, estão amalgamadas, sem essa individualidade. Então, é como se fosse assim: se eu amo, eu tenho que estar com essa pessoa em todos os lugares, de todos os jeitos, e fazer tudo o que ela faz, né? Se não for assim, então não tem jeito. E eu acho que isso tem acontecido mais e mais. E voltamos para o nosso tema do tempo, não é? Porque o tempo é uma variável importante na construção, né? Claro, Há coisas que a gente só sabe com o tempo. A gente é não sabe verdade. antes do tempo.
É verdade. As manias, né? os problemas, né? As neuroses, né? Todo mundo tem o Exatamente. seu quinhão, vamos dizer assim, né? Exatamente. Quer dizer, se deu certo, se não deu certo, se foi bom, se não foi, se a gente, como é que a gente educou os filhos. A gente precisa de tempo para avaliar isso, né? E quando se é muito jovem, às vezes é muito imediatismo, né? Que é o resultado muito rápido das coisas. E às vezes também, sabe que eu ouço algumas pessoas falando assim, não, é tudo assim, como se o mundo tivesse feito tudo contra elas, né? Existem aquelas pessoas que são sempre vítimas, as vitimizadas, né? Que acham que, por que comigo? Por que aconteceu? As coisas estão acontecendo de uma maneira ruim, que tem esse enfoque negativo, né? Tem aquele clássico, o copo está meio cheio, está meio vazio, mas é verdade, a gente tem que aprender a olhar, não sei se você concorda, que o copo meio vazio é também meio cheio. E as pessoas não Sim, querem uma perfeição e acham que o mundo está contra elas. sim, porque eu penso que. E aí eu acho que tem um sonho que se acalenta, né, durante a vida, quando, quando a gente não consegue se acessar muito e se conhecer, que a gente continua com 40, com 30, com 50, com 60, atrás desse pai, dessa mãe que vai nos salvar, ou de algum salvador, né? A gente procura terceirizar a vida da gente para alguém, né? Então vai aparecer alguém que vai me salvar, que vai me amar como ninguém nunca me amou, né? Uhum. Alguém que vai entender tudo que eu passo. Então tem uma busca que é bastante infantil, né? De que eu vou encontrar aquele papai ou aquela mamãe, né? Que me pegaram no colinho e me acalentaram, né? Então, quando eu não encontro isso, normalmente a parte, vamos dizer, psicológica, emocional é muito imatura, né? E mesmo em pessoas adultas, o que ocorre? Dá lugar ao vitimismo, né? Então, essa coisa de que é contra mim, não é? Por que comigo? Né? E eu sempre falo, por que não com você? Por que com você? Pois Por que é, não com você? não é? E há coisas na vida que a gente não sabe mesmo por que acontece. A gente não tem explicação para tudo, né? Então, por que isso aconteceu comigo? Por que meu casamento acabou? Quer dizer, dá até para entender muitas coisas, mas há coisas que a gente tem que viver e tolerar a ignorância, né? Do para que está servindo aquilo. Com o tempo, se você tiver De novo. paciência, com o tempo, com a observação, você vai entendendo melhor o que está acontecendo. Mas as pessoas têm muita dificuldade de esperar o tempo, né? Eu gosto de usar uma metáfora, vamos dizer assim, que geralmente a gente vê a foto da nossa vida, mas a gente não vê o filme. Se a gente visse o filme, a gente entenderia por que a gente está naquela foto. Porque Sim, o filme vai sim, dizer por que a gente está ali, mas a sim, foto, às vezes, deixa a gente impactada, né? sim, sim. A gente não chega em lugar nenhum à toa, né? E nem as coisas acontecem à toa. E muitas vezes a gente tem sinais de que essas coisas vão acontecer. Só que a gente nem sempre consegue ler todos os sinais, ou a gente não dá tanta importância a alguns sinais, né? Mas, principalmente coisas que dizem respeito à relação, né? A relação a dois, ao trabalho, as coisas vão dando sinais na vida, né? E às vezes a pessoa não lê. E aí tem a impressão de que de repente tudo isso aconteceu. Não foi de repente que aconteceu. Tem uma Não, história sendo tecida ali nos bastidores, que você talvez não tenha dado conta disso, né? Você ficou só com a foto e não com os bastidores da foto, com o filme, né? com o filme. Não, e tem aquela coisa também das pessoas terem um pensamento, às vezes, limitante. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu não fui feito para fazer aquilo. Isso não vai ser parte da minha vida. As pessoas também, vamos dizer assim, colocam pensamentos muito limitantes dentro de suas vidas. E eu acho que uma das coisas mais difíceis para o ser humano é ele poder se olhar e pensar, eu pensei assim, mas assim não está bom.
né? Fazer essa reflexão. Eu acho que a terapia ajuda fantasticamente a fazer essa terapia, a fazer essa reflexão. Eu fiz análise durante 11 anos. Isso, para mim, foi muito importante, porque me deu a capacidade de poder olhar um pouco para mim. Eu acho que esse olhar é que pode nos colocar para frente, né, Blenda? Sim, porque sim, eu acho que muitas pessoas têm esse discurso, né? Eu não fui feita para isso, eu não sei fazer, ou então tem muitas críticas, né? E, na verdade, nem experimentaram. E se não sabem fazer, podem aprender. Procura alguém para ensinar, né? Mas eu acho que tudo isso são crenças, né? Que vão servindo de defesa, para você não ter que enfrentar que para a gente fazer coisas na vida, a gente tem que topar, que a gente vai se frustrar, que nem sempre vai ser um sucesso, que a gente não é melhor do que ninguém, que a gente vai ter pessoas que fazem o que a gente está fazendo muito melhor do que a gente. Tudo isso é parte da vida, né? Lidar com fracassos, sucessos, erros, acertos. Então, a pessoa fica como uma criança, né, que não pode nem molhar o pezinho na água, já dizendo que o mar é perigoso, né? E eu acho que isso esconde muito da dificuldade que é você se enfrentar e enfrentar, né, as coisas que vão vir, que são inesperadas, que são surpreendentes, que são de todos os jeitos, né? Eu fico imaginando que, eu sempre digo para as pessoas assim, quando vem assim um sobrinho, uma amiga de minhas filhas, enfim, mas eu já estou nessa idade, eu falei, gente, sua vida está começando. Eu fico assim, sua vida está começando. Não pensa que você está chegando aos 30 e muitos, que você está começando, né? Se a gente pensar que o ser humano cada vez vai viver mais, né, dentro de algumas situações, que agora tem pessoas que estão chegando aos 90, daqui a pouco só vai ser uma 95, daqui a pouco 100, segundo as previsões. A gente pensa numa pessoa de 40 anos, ela ainda vai ter assim uns 50 anos pela frente. Eu falei, gente, é muito tempo para achar que a vida está determinada aos 30, aos 40. Não está. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que, como ser humano, vamos dizer assim, entender melhor que nós teremos mais tempo por aqui. Portanto, temos que ter um tempo de melhor qualidade, né? E como de melhor qualidade, sim. E como você falou, não é? E saber o que você pode fazer. E principalmente quem é você nesse tempo, quem é você, o que você pode fazer, o que você quer ser, como você quer, não é? E porque eu vejo isso, com 38 anos eu vejo gente dizendo que já está velho. Eu falo, bom, gente, se vocês estão velhos com 38, eu estou caquética. Eu também. Acabou. Acabou minha vida, né? É verdade. Então, essa ideia do tempo, não é? Que é como se o tempo tivesse absolutamente contra você. E o tempo, às vezes, está absolutamente a favor, porque você pode se tornar uma pessoa mais inteligente, mais sábia, né? Mais ponderada. Claro, a gente sabe que envelhecer não é uma coisa fácil, de jeito nenhum. Às vezes o corpo da gente já não tem aquela vitalidade que tinha, sei lá, com 40, até com 50, mas a cabeça, ela está funcionando bem. E tem gente que está produzindo muito, com 70 anos, com 80 anos, com 60, com tudo, né? Porque elas estão ocupadas com elas não estão ocupadas com o tempo. Nem com os outros, né? Nem com os outros. Então, quando eu vejo uma pessoa jovem dizendo que está velha, eu penso, olha, ela está se ocupando com o tempo porque ela não está conseguindo se ocupar com ela. Né? Porque, factualmente, não é possível estar velho, né? Com 35 anos. Né? Você sabe que eu tenho um exemplo que eu acho maravilhoso, que é a Louise Hay, aquela americana que fundou a Hay House aos 60 anos e transformou uma das maiores editoras de livros espiritualistas dos Estados Unidos, a Louise Hay. Quer dizer, ela começou aos 60. Ela acreditou nesse sonho dela. Eu acho que a gente também tem que acreditar um pouco, né? Tem que ter essa sensação de que eu ainda posso fazer alguma coisa, né? A minha vida tem uma continuidade para ter né? Eu, por exemplo, estou fazendo live, eu estou adorando fazer live, eu estou achando o máximo fazer as lives.
porque eu acho que está dando uma vida nova para todo mundo, né? As pessoas, Sim. você está na internet, está todo mundo criando um novo mundo, né? Onde a gente debate ideias. Eu acho que isso já é algo que nos coloca assim, ocupando o tempo de uma maneira altamente produtiva. Sim, e que você ajuda muitas pessoas dessa maneira, as pessoas aprendem, as pessoas se inspiram também, né? Quantas pessoas estão aí sem saber o que fazer e de repente ouve alguma coisa que dá aquele clique, né? Quando eu comecei a entrar um pouco mais, né, nessa coisa de internet, enfim, eu fui num médico e contei para ele que eu estava fazendo isso. Ele falou assim, mas Blenda, você não acha que você já passou um pouco da idade? O negócio de internet é coisa para gente jovem. E eu olhei para ele e falei, oi? Ele disse, é coisa para gente jovem, é um mundo jovem. Eu disse, pois então eu vou para esse mundo jovem. Né? E eu sempre pensava no seguinte, olha, se o que eu falo, o que eu escrevo, o que eu faço ajudar 2 pessoas, eu já estou satisfeita. Já cumpri minha parte. Porque dessas 2, vão para mais 2, mais uma, tá tudo bem. Né? Porque também acho que como a gente não nasceu, né, nesse caldo virtual. Não é a nossa geração. Né? Não é nossa geração. Talvez a gente tenha uma possibilidade de usar isso de uma forma com muito mais sabedoria, com muito mais calma, sem precisar tantos likes, tantas coisas, enfim, que a gente está aqui fazendo uma coisa que a gente não precisaria fazer. Agora, eu fico pensando que nós somos uma geração, Brenda, que viveu pelos livros, né? A gente se informou pelos livros, né? Tudo bem, tinha televisão, rádio, tudo isso, mas basicamente a informação veio pelos livros. E os livros nos fazem pensar muito, porque são palavras, você não está tendo uma imagem. E hoje em dia a informação vem muito visualmente, né? Que tipo de cabeça está sendo plasmada, né? Vai ser diferente da nossa, porque eles têm uma capacidade de mexer no mundo virtual muito melhor que a gente, mas eu digo, qual vai ser a densidade dessas pessoas daqui para frente, né? E tem uma coisa, sem dúvida, né? Como é que essas pessoas vão poder imaginar coisas sem ter a imagem, né? Porque a gente tem uma cultura bastante visual, né? Muito visual, a gente aprende muito visualmente. Então, na nossa época não era assim, né? Você não tinha, você tinha que imaginar o que era o planeta X, né? Agora você entra, você vê, né? Tudo se movimentando. Tem até um aplicativo aí que parece que põe um bicho dentro de casa e aí parece que o bicho está, né? Então é um negócio louco, né? Impressionante. Então não sei como é que vai ser. Eu acho que nós vamos precisar aí ver como é que essa geração vai chegar. Mas eu tenho uma postura, eu não sou uma pessoa nostálgica, eu não comparo o tempo de hoje com o tempo Também de ontem. Também não sou nostálgica, não. Eu acho que as coisas são sempre para melhor. Para melhor. Apenas vejo as diferenças, né? Claro. E assim, sim, vão ser diferentes, mas vão estar dentro de outra realidade. Vão exigir deles outras coisas, né? Você veja, hoje mesmo, para você fazer qualquer coisa na internet... e se tornar uma pessoa conhecida, você não tem que ter faculdade, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, entendeu? Você não tem que ter um currículo, né? A nossa época, eu pelo menos fiz trocentas formações, né? Você provavelmente também, né? Então, veja como as coisas mudam, como as profissões estão mudando, como as coisas estão mudando. Então, eu acho que são outros tempos e que a gente precisa ter respeito ao tempo para que a gente possa absorver da melhor forma e fazer o que for possível ser feito, né? Eu vi que você postou foto com a sua nova netinha, né? Olivia. Olivia, uma gracinha. Eu também tenho netos, né? Então, a gente quando tem netos, eu não sei, a gente tem aquela sensação de que a vida continuará para sempre, vamos dizer assim, né? É uma sensação da eternidade, quando a gente vê filhos, netos, né? Essa continuidade. E eu me pergunto sempre muito que mundo será esse, né? É um mundo totalmente digital, onde as coisas têm uma velocidade inacreditável, né? E que a única coisa que eu fico assim querendo assim que seja é que as pessoas tenham um contato verdadeiro,
dentro Sim, desse mundo digital. Que sim, exista esse contato de, vamos dizer assim, de alma, de interior, das pessoas sim. realmente se conectarem entre si, né? E não apenas virtualmente, que a gente está tendo que se conectar hoje em dia por causa desse momento que a gente está vivendo. Sem Então, dúvida, sem dúvida. Eu né? também penso assim, eu estava até conversando com a minha filha, que teve bebê agora, né? A Mica teve a Olivia, e a gente estava falando sobre isso, que meu marido estava fazendo um cálculo do quanto a Olivia vai viver, Se a e gente pensar lá na dois frente. mil, sei lá quantos, né? É, E estava falando sobre isso. Poxa, tudo bem, né? Mas que nunca se perca essa conexão emocional, né? Que é. nunca se perca essa vontade de estar com a família, de estar com as pessoas, de olhar nos olhos, de se preocupar com o outro, né? Se preocupar com o outro. O outro tem um lugar na sua vida. Tomara que isso permaneça, porque como humanos, a gente chegou até aqui, eu acredito que chegamos até aqui porque fomos colaborativos, né? E eu espero que a gente continue colaborativos como seres humanos, né? Olha, Blenda, o nosso tempo está acabando para não cortar rápido, porque eu detesto quando Claro. some, né? A É, pessoa não dá para dar boa noite. Então, eu quero te agradecer muito, dizer que adorei a nossa live, foi um papo assim que passou tão rápido. É porque eu tenho um passou. relógio antigo aqui que eu fico, olha, só para te mostrar, eu fico cuidando do tempo. Eu tiro da minha cozinha e boto aqui para ir grande, para eu não me perder. Faz Porque eu bem. fico preocupada de que a gente perca aqui o nosso tempo. Então, eu quero te Mas olha, agradecer muito. eu que agradeço, agradeço muito ter esse contato com você e eu espero que a gente possa continuar ajudando as pessoas por esse meio, né? Que É é um meio verdade. tão fácil e tão acessível. Mas muito obrigada, que você tenha um bom fim de semana e que o nosso tempo não seja o tempo do relógio só, É né? verdade. Seja Nosso o tempo tempo agora nosso aqui de dentro, é o tempo também da amizade, da viu? amizade. Muito Tá obrigada, bom? Blenda. Obrigada. Um Um beijo para beijo. você. Um beijo grande. Tchau, tchau. 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 Foi maravilhoso a Blenda aqui com a gente. Eu adorei, espero que vocês tenham adorado também, porque ela foi um papo assim que fluiu tão bem e ela falou tão bem sobre todas essas questões relativas ao tempo que envolvem amor, família, filhos, netos, profissão, relacionamento, né? Enfim, foi maravilhoso. Quero dizer que na semana que vem nós vamos ter aqui, vamos falar sobre algumas coisas que eu também adoro, que eu acho que vão ser importantíssimas. Vamos falar sobre Santa Clara também. A Maria Clara Binderman vai voltar aqui, vai falar sobre Maria, mãe de Jesus, o que ela representa para o catolicismo. E a Maria Homem, psicanalista, também vai estar aqui. Vamos falar também sobre a vida, relacionamentos amorosos. Enfim, uma semana muito cheia para vocês. Eu desejo um ótimo final de semana para todos. Vou postar algumas coisas durante o final de semana e a gente se vê na semana que vem, tá bem? Nas nossas lives, tá? Um beijo para todos. Bom final de semana.